um dos conceitos que começou a surgir, e o nome mais bonito dessa relação cérebro, desse eixo cérebro-intestino, é que as pessoas começaram a chamar esse intestino, né? essa estrutura que a gente sempre relegou um pouco como cano de esgoto no nosso corpo, a um papel de segundo cérebro. Né? Essa quantidade de células nervosas que a gente achava que só tinha no cérebro e agora a gente está descobrindo elas num lugar que a gente sempre relegou. Mas por que isso é tão importante? Porque dentro desse lugar, que a gente não gosta muito de associar, a gente encontrou uma série de micro-organismos. Sei que isso aqui é básico, mas vamos lá para a gente ir. Então, assim, ó, micróbios ou micro-organismos, eles estão em tudo que é lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento, onde vocês procurarem, a gente encontra. Existem até umas brincadeiras muito interessantes sobre... existem uns concursos que eu acho ótimos de arte com microbiota, que é ótimo que aqui vocês têm um exemplozinho aqui no final, onde pessoas fazem, usando culturas de micro-organismos, placas que valem milhões, né, em arte, depois de ser fixado. Existem pessoas que falam bastante sobre a quantidade de micro-organismos que existem nas nossas escovas de dentes, nas esponjas de cozinha, nos ambientes mais inesperados, como vulcões, geleiras e até o nosso celular. Então, eles estão sempre ali. Tem um trabalho muito legal que fala sobre fones e toaletes. E os caras mostraram que, na verdade, existem muito mais micro-organismos nos nossos iPhones do que nas tampas de banheiro público. Porque as tampas de banheiro público, mesmo de vez em quando, elas são limpas. E nos nossos celulares, raramente. Agora, com a coisa do coronavírus, até as pessoas estão passando álcool gel, né, e álcool nos seus celulares. Mas não era muito comum. Então, tem alguns micro-organismos, se vocês olharem aqui embaixo, né, que até foram descobertos ou foram nomeados em função da presença deles e são raríssimos em telefone. Então a gente tem aí, né, pelo menos 3 micro-organismos novos que foram identificados em celulares. E já ganharam os nomes até de acordo com isso. Eu adorei o nome. Os nomes são ótimos, né? Eu acho muito interessante. E isso é muito interessante que todos eles são, a princípio, patógenos. Né? Então, assim, celular é uma coisa bem perigosa. Esse assunto estourou aí no mundo nos últimos anos. Teve um livro que se chamava 10% Humano, não sei se alguém já leu esse livro, mas vale a pena ler, ele é muito bom. E ele explodiu para a comunidade em geral esse assunto e criou esse conceito de superorganismo ou holoorganismo, que cada um de nós, na verdade, é uma mistura dessa microbiota que está em várias partes do nosso corpo e que funcionam junto com todo o nosso metabolismo. E esses aqui são 2 dos grandes projetos que existem hoje sobre microbiota no mundo todo. Inclusive, vários deles você pode entrar em contato, eles te mandam material para coletar a tua amostra e depois eles te dão por um preço bem reduzido, assim, uma análise toda dos teus componentes da microbiota. Bom, o que tem nessa microbiota, né? O que a gente costuma encontrar nessa microbiota? A maior parte das vezes a gente fala em bactérias, mas existe um grupo considerável de arqueias nessa microbiota. Existem muitos fungos e existem muitos vírus. Bactérias, arqueias e fungos, nós conseguimos trabalhar já relativamente bem. Existem programas que nos ajudam a caracterizar isso a partir do sequenciamento e a gente consegue ter uma ideia tanto dos filos, das ordens, das classes e até dos gêneros de bactérias e arqueias. Fungos, algumas vezes a gente consegue ir a gênero e espécie com uma clareza maior. Vírus, a gente não sabe absolutamente nada, ou quase nada. Então, isso aqui é a bagunça total no momento, tem gente dizendo coisas assim completamente loucas aqui, e tanto que a maior parte dos artigos que trabalham com vírus acabam trabalhando só com vírus, e ninguém sabe muito como se posicionar nisso.
Fungos já estão quase entrando na mesma rotina que bactérias e arqueias, mas ainda falta um pouquinho. Mas, a grosso modo, a maior parte dos artigos vão discutir esses dois grupos e principalmente bactérias. Então, quando a gente estiver falando microbiota, vamos sempre nos lembrar que nós estamos falando de uma parte muito pequena dessa microbiota como um todo, que é a parte que usualmente a gente costuma caracterizar, na maior parte dos artigos. Aqui tem uma distribuição das microbiotas, né, dos tipos do que a gente encontra em todas as partes do nosso corpo e quais são os grupos principais. Tem uma variação bastante considerável em partes do corpo, mas a gente vê que existe uma tendência a ter sempre uma quantidade alta de firmicutes. Não é sempre e não é em todas as estruturas, mas eles são os mais presentes e quando estão presentes, geralmente estão presentes em maior quantidade. Não é uma coisa assim, 100%. E a gente vê lá no nosso cabelo, tem umas coisas muito estranhas que quase não tem nos outros lugares, que são cianobactérias. A gente encontra um pouquinho nas fossas nasais e um pouco nos cabelos, mas não encontramos dentro do nosso corpo. Porque, assim, parece que essas coisas dependem um pouco de claridade e aí elas não se dão muito bem na parte interna do corpo. Mas, fora isso, o resto meio que se repete e a gente vê esporadicamente um ou outro tipo que surge em alguns lugares meio estranhos. Por exemplo, a gente vê fusobactérias, que são meio raras, aparecendo ali na nossa cavidade oral e indo até o estômago, mas assim, vai diminuindo muito a quantidade, elas aparecem e ninguém sabe muito bem por que elas estariam ali, porque ninguém entende muito bem dessas fusobactérias. Mas elas surgem nessa parte inicial do nosso trato digestório ou gastrodigestório, mas elas não aparecem na parte final e elas nunca são recolhidas no final do trato digestório. Então, ninguém entende muito bem aonde que essas coisas estão. Bom, esses micro-organismos vivem em equilíbrio conosco, né? Assim, mesmo os que são patógenos, eles vivem no equilíbrio, justamente esse ajuste, essa rede de micro-organismos é que seguram quase todo mundo. A gente costuma dizer, né? Alguns ecologistas não gostam muito desse termo, mas a gente costuma dizer que eles têm conosco uma relação de comensalismo. Como essas relações ecológicas mudam muito de nome, algumas pessoas batiam pé que seria simbiose, né? Só que simbiose seria uma relação muito forte. Só que, se a gente vai imaginar, seria sim uma simbiose. Nós somos dependentes em várias coisas. Então, assim, o comensalismo é o nome mais comum utilizado dentro da aceitação, porque numa questão até de orgulho, assim. Eu não tenho simbiontes, né? Mas eu tenho comensais. Mas, na verdade, ao longo do nosso trabalho, vocês vão ver que, sim, né, eles são mais simbiontes do que comensais. Então, assim, existem de 80 a 100 trilhões de micro-organismos no nosso corpo. Isso dá em torno de 2.000 espécies de bactérias. Olhem que eu nem estou falando nas outras coisas, porque a gente não tem noção nem de arqueobactérias, nem de fungos, muito menos de vírus. Nós não temos a menor ideia de quantas espécies ou quantos gêneros seriam. Isso dá em torno de 3 quilos. Imagina que dieta fantástica seria tomar antibiótico, né? Acabava com isso, mas não adianta, isso seria perigosíssimo. E assim, desses 100 trilhões, só 5% estão relacionados diretamente com doenças. No entanto, os desequilíbrios deles estão relacionados com doenças. Então, assim, 5% são aqueles que a gente chama de patógenos mesmo, são aqueles que, quando crescem, vão causar uma doença certa. Mas, muitas vezes, o desequilíbrio entre micro-organismos que seriam comensais positivos ou simbiontes positivos vão levar a gente a um desequilíbrio, a uma desbiose, como nós chamaríamos, e essa desbiose desencadeia quadros patológicos bastante sérios. Então, assim, tem uma piadinha aqui que eu acho ótimo, né? Respeitem o microbioma
e nós somos 99%. Porque se a gente for pegar em nível de genoma, realmente o genoma deles é 99% do genoma que nós todos temos dessa ideia de superorganismo ou de holoorganismo, que é uma ideia que está surgindo agora com bastante força. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não se acanhe, tá? Então, assim, tem algumas pessoas que perguntam, como seriam os organismos sem os germes? Muito ruins, muito, por isso que nós podemos falar em simbiose. Então, existem alguns ratos que são chamados de germe-free, são ratos que são cultivados em gaiolas muito especiais, a comida deles é irradiada com raio gama, a água deles é irradiada, eles depois é filtrado, o ar é filtrado, esses animais não têm absolutamente nada, ou muito pouco na sua microbiota. A gente costuma dizer que é nada. Esses animais, eles costumam alternar entre hiperatividade e depressão, eles são, a princípio, bipolares natos. Esses animais comem desesperadoramente, então, eles possuem um apêndice gigantesco, que é uma coisa que é bastante complicada no trato digestório, porque leva a quadros de apendicite constante e recorrente. Eles têm um tubo digestivo atrofiado junto com um apêndice gigantesco. Então, assim, é muito comum a massa alimentar, o bolo alimentar, entrar no apêndice e fermentar ali ou se estragar ali. Daí essas apendicites. E eles têm um trato digestório sem vilosidades. O que acontece é que eles absorvem muito menos os nutrientes. Por isso é que eles comem mais. Eles estão sempre com fome. Eles estão sempre liberando aqueles hormônios que a gente vê lá em bioquímica, né, os peptídeos Y, as grelinas e não sei o quê. Professor? Oi. E esses camundongos germe-free, eles não conseguem engordar, por exemplo? Ou eles engordam mais? Eles engordam mais. Eles engordam mais. É que, assim, como eles comem muito, depende aí do aporte de comida que você der. Mas eles vão ser animais sempre mais inflamados, né? Então, às vezes, eles não chegam a engordar realmente porque eles são muito doentes. Né? Eles têm uma vida muito ruim, na verdade. Eles têm um estresse tão grande que, assim, muitas vezes eles chegam a mastigar as mãos. Né? É uma coisa bem complicada, são esses animais. E, assim, qualquer coisa que a gente descuide, qualquer erro na filtração de ar, eles entram em colapso. Porque, como eles não têm uma rede ecológica de micro-organismos, um organismo patogênico que entre, ele prolifera de uma maneira absurda no intestino, então ele rapidamente entra em colapso. Então, são animais muito difíceis de trabalhar, nunca se trabalha muito tempo com eles, mas é possível comprar esses animais e trabalhar, e muitas pessoas trabalham com esses animais. Existe uma opção a trabalhar com esses animais, que são os animais que a gente depleta de micro-organismos com antibióticos. E também ficam muito sensíveis, né? Sor, Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu estava comentando que esses animais, eles têm menos microvilosidades, né? Bem menos. Tá. Tu sabe se existe algum estudo que demonstre, ou alguma coisa assim, pode ser em animais ou seres humanos, que talvez uma desbiose possa, depois do ser já formado, diminuir também essas vilosidades? Sim, sim. Tem trabalhos mostrando que pessoas que têm aquelas colites, né, eles têm menos microvilosidades, e quando você trata esses indivíduos com probióticos, né, eles recuperam as microvilosidades. Tá, é que eu fiquei pensando na doença celíaca, na verdade, né? Isso, a doença celíaca é um bom exemplo disso. Os celíacos, inclusive, o diagnóstico de celíacos é por perda de microvilosidade, que o intestino fica liso. E depois, quando você para de comer glúten, isso volta ao normal. Pois é, eu fiquei e no caso é um processo inflamatório, né? Ele não está diretamente ligado com o microbiota. Ou pelo menos até hoje ninguém conseguiu correlacionar diretamente doença celíaca com o microbiota. Pois é, fiquei pensando se poderia talvez ser feito o paralelo ao contrário, né? Talvez uma desbiose
trazendo inflamação e promovendo, no caso? Que acontecido até quando a doença celíaca foi descrita, ela era uma doença de nascença, né? As pessoas nasciam celíacas. Hoje em dia é muito comum os quadros de pessoas que desenvolvem doença celíaca com a idade. Eu, né? E essas pessoas que desenvolvem doença celíaca com a idade provavelmente veio de uma desbiose. Tá. É uma questão, né? Não tem ninguém fechado com isso, mas é possível. Não, bem interessante. Então, por que a gente diz que isso seria mais uma simbiose do que um comensalismo? Porque além de ajudar na digestão de polissacarídeos, a microbiota ajuda também a gente a sintetizar e excretar. Quer dizer, excretar, no caso, elas excretam e a gente capta, né? Vitaminas. E elas acabam promovendo o desenvolvimento do tecido. O próprio intestino, ele se desenvolve com a sinalização. E essas bactérias, essa microbiota, essa rede de interação, ela nos ajuda a antagonizar bactérias patógenas. Ou seja, quanto melhor tiver a tua rede, o ecossistema do teu trato digestório, mais difícil é que uma bactéria patógena possa colonizar o teu intestino. E aqui a gente tem duas charges ótimas, porque existe uma correlação bastante interessante entre a microbiota e as nossas células do sistema imune, que passam o amadurecimento do sistema imune, ele é dependente da conversa com a microbiota. E isso parece que foi um papel evolutivo, quando nós começamos a nos alimentar de produtos variados e não só mais de carne, e quando a gente começou a variar a nossa dieta, nós começamos a ter contato com várias substâncias e com vários micro-organismos variados. E isso acabou levando a um desenvolvimento e uma interação com o IgA, né? Então, tem várias pessoas associando a evolução do sistema IgA com a interação por nutrientes novos. Então, é bem legal essa junção. E a gente sabe, então, que, de uma certa maneira, o nosso sistema imune ele está conectado com o que se passa no lúmen. Lógico, aqui é uma animação, um sistema bem lúdico, não é exatamente assim, né? As nossas células do sistema imune não têm esse contato tão direto com a microbiota, mas elas percebem a microbiota de uma maneira que a gente vai ver daqui a pouco, e através dessa percepção, ela regula toda a nossa resposta T e a nossa resposta, né, de modulação do sistema imune, para que a gente tenha um amadurecimento adequado desse sistema. Então, a microbiota também é importante na formação de um sistema imune adequado. Bom, aqui tem fotos realistas, né? Fotos que eu acho belíssimas, são desse paper que está aqui. Então, a gente vê aqui as células do nosso intestino em azul. Vocês estão vendo a minha setinha aí? Dá para ver? Sim. Tá. Aqui essa coisa em verde é o que a gente tem de muco, ou seja, entre as células do intestino e a microbiota, que está aqui coloridésima, né? Tipo assim, baile de carnaval, ou seja, um monte de coisas diferentes, a gente tem uma quantidade de muco, ou seja, não existe um contato direto entre as nossas células e essa microbiota. Filtragem de substâncias através do muco, e essa filtragem, então, acaba sendo feita e trabalhada por essas células, pelos nossos enterócitos, que são vários, né? A gente tem uma série de substâncias, de células diferentes nessa interação, mas, igual, nunca existe um contato direto. Quando esse contato é direto, geralmente eu estou com um problema. Então, aqui a gente tem, de novo, uma outra foto, só que aqui está invertidinha, mas a gente sempre está vendo a mesma coisa. Aqui a gente vê uns pedaços de alimento, né, passando pelo lúmen do intestino, essas coisas amarelas aí, e a gente vê aqui esse muco protetor, né, e as nossas células. Algumas vezes esse muco vai ficando fino, né, e aí ele vai passar mais coisas ou menos coisas. E existem algumas bactérias que são responsáveis por induzir a síntese desse muco,
pelas células que fazem isso. Esse trabalho todo é uma interação entre o nosso organismo e a microbiota, que fazem com que esse sistema funcione bem, sem disparar uma resposta gigantesca do sistema imune, que seria dada pelo contato direto. Professor, nessa figura C ainda é um contexto fisiológico, ou é porque a camada está bem mais fina, né? Ou é o zoom? Aqui, na verdade, é só uma questão de zoom, tá? Tá, é o zoom. Porque esse paper é um paper que ele nem trabalha muito a questão de patologia, ele trabalha mais a questão organizacional. Mas, assim, ó, o muco não é da mesma espessura em todo o intestino. Em regiões mais absortivas, o muco é menor. Em regiões menos absortivas, ele é maior. Né? E esse muco, ele é diretamente proporcional a tipos de alimento. Por exemplo, se eu comer muita gordura, eu vou inibir o crescimento das bactérias, que são as mucilíferas, que vão induzir muco. Então, a dieta mais rica em gordura, ela acaba diminuindo o muco e favorecendo a inflamação do intestino. Porque quando as bactérias, mesmo as que são super pacíficas, começam a ter contato diretamente, elas vão começar a estimular o sistema imune, e aí então começa uma resposta inespecífica que vai acabar numa resposta autoimune. Então, assim, é uma coisa bem perigosa. Então, o muco sempre tem que estar presente. Daí aquela história que a gente fala de fibras, carboidratos, balanço, pouca gordura. Aqui a gente tem uma resposta bem direta na quantidade de muco. E esse muco, ele se desprende com muita facilidade. Então, a gente vê, às vezes, ele está solto aqui, ainda mais que isso aqui é uma foto fantástica, né? O cara que fez essa fixação aqui, ele estava com... Deus estava abençoando a mão dele, mas, assim, a gente vê que tem uns espaços vagos, né? Que são... Isso fica bem juntinho. São raras as fotos que a gente consegue ver uma coisa tão bem feita como isso aqui. Né? Mas aqui não tem nenhuma estrutura patológica. Aqui tem uma passagem de alimentos, né? Aqui tem uns debris, que são as coisas amarelas. Tem uns pedaços de muco se soltando, a gente vê assim, uns pedaços verdes meio soltos. Mas também muita coisa aqui pode ser pelo corte, né? Porque é muito difícil esse tipo de... Eu já tentei fazer e a gente não conseguiu muito. Fica bem complicado. Tem que ser um patologista e tanto para fazer esse corte, essa fixação. Bom, aqui fica, talvez, uma das coisas mais importantes no nosso sistema dessa interação seria essa modulação do sistema imune que as nossas bactérias fazem, né? Aqui eu botei um neutrófilo catando uma bactéria que estava tentando invadir o nosso sistema ali, um pedaço do tecido A gente tem neutrófilos que ficam vagando por dentro do nosso tecido ali, catando. Quando alguma bactéria consegue entrar, ele vai lá até cercar e envolver. Porque elas não podem passar por essa nossa barreira. Né? Esse filminho aqui também é ótimo. Vou parar aqui. Então. Bom, e aí como é que se desenvolve essa microbiota? Da onde que vem isso? Da onde que a gente tem essa microbiota? Bom, existiam várias teorias muito interessantes. Uma delas, que vocês já devem ter ouvido, e eu ouvi durante muito tempo, que o feto ficava num ambiente estéril, né? Que nada que tinha ali que a criança vinha praticamente zerada, né? Mas não. Aí, então, já tem vários trabalhos, como esse daqui, mostrando que, sim, existe um desenvolvimento da microbiota ao longo da infância, que isso tem um impacto na vida, mas que a criança não nasce estéril. Ela tem algumas microbiotas, e isso pode ser visto no mecônio, né? Que é aquela primeira evacuação da criança, já se tem fezes, ali já se tem micro-organismos. E o mais interessante é que se acharam micro-organismos ali nesse mecônio que são completamente diferentes do que existiam na placenta e que existiam no líquido amniótico. Então, mostrando que
a gente tem desculpe, os que a gente acha no líquido amniótico é igual ao que tem no mecônio, só que são completamente diferentes daqueles que são encontrados na vagina e na pele da mãe, que era o que a gente acreditava antes, que era quando a criança tinha essa contaminação primária. Então, a gente sabe que, sim, existe uma contaminação que acontece na vagina da mãe e no contato com a pele da mãe durante o nascimento, mas que a criança não está completamente zerada dentro da placenta. Que alguns micro-organismos, eles conseguem atravessar essa placenta, eles vêm do intestino da mãe e colonizam a criança. Então, é uma coisa bem interessante todo esse jogo. Lembrem que durante a gravidez, a mãe está com o seu sistema imune silenciado ou bem atenuado. Justamente parece que isso tem um papel em permitir esse trânsito, né, de micro-organismos dentro da mãe. Então, assim, existe uma diferença entre crianças que nascem por nascimento tradicional e por cesárea, e aqui a gente vai ver que existe uma diferença bem grande nos tipos de bactérias. Quando a gente tem o nascimento por vagina, né, o parto natural, a gente tem um incremento de lactobacilos na criança, mas quando a gente vem por cesárea, a gente tem um aumento de estafilococos. E aí, várias coisas que existem na mãe acabam indo parar no filho. Então, assim, uma parte da microbiota da mãe vai para a criança, qualquer doença patológica que a mãe tenha nos canais de passagem vão acabar infectando a criança. E uma coisa que cada vez se torna mais forte é a questão da saúde bucal, das periodontites, dos organismos patológicos que a gente tem na boca, que podem acabar parando dentro da placenta e contaminando a criança. Até 1 ano, a composição do leite também e o consumo do leite vão acabar fortalecendo alguns grupos. A gente vai ver que enquanto a gente está consumindo leite, e muitos do leite também, o leite materno, a gente vai ter um incremento de Bifidobacterium, Lactobacillus e Veillonella, e que quando a gente passa para comer comida sólida, a gente vai ter um pouco daqueles micro-organismos que vêm com os alimentos, né? Que vêm dos vegetais, que vêm do cultivo dos animais, Bacteroidetes e Clostrídeos. Essa combinação toda, inclusive com se a criança tomou antibiótico, se ela mamou na mãe, como é que era a genética dela e o próprio ambiente da casa, se ela mora no campo, se ela mora na cidade, se ela mora em regiões, se ela tem contato com grama, se ela tem contato com animais, se ela não tem, se o ambiente é completamente estéril, isso tudo vai modificando dia a dia essa microbiota e a criança chega ao que seria mais ou menos o desenho da sua microbiota adulta entre 1 e 3 anos. E é por isso que se discute tanto hoje o uso de antibióticos nessa idade, né? Que seria tão perigoso, né? Antibióticos por N razões, inclusive coisas que a gente hoje descobre, por exemplo, que se usam o uso de antibióticos leva os organismos a engordar. Então, por exemplo, é isso que se faz, por exemplo, para engordar. Isso foi descoberto no final da Segunda Guerra, que quando se tratava um gado com antibióticos, ele ganhava muito peso. Parece que isso está associado àquela história do baby boom. Não sei se já ouviram falar disso, que houve uma geração de crianças nascidas depois da guerra, que todas elas tinham um tamanho grande e geralmente tendiam à obesidade, né, que nasciam com 5 quilos. Essas crianças todas são mais ou menos da geração que começou a ter o uso ampliado de antibióticos, que começaram na Segunda Guerra. Então, parece que o uso de antibióticos é bem complicado para crianças. Professor, posso só fazer um comentário? Pode fazer quantos comentários quiser. Fico muito feliz. É que eu trabalho com pinguins e microbiota também, festa de pinguins. Fantástico! E eu achei muito legal que, por exemplo, teve um artigo que fez esse teste
de utilizar antibióticos. Eles perceberam, assim, que aqueles pinguins que receberam antibióticos realmente ganharam mais peso do que aqueles que não ganharam peso. E parece que ainda também se tem uma relação, por exemplo, nos frangos de corte, são utilizados antibióticos, né, para evitar doenças. Mas o que acontece também acaba acarretando no engorde dos frangos. Isso aí é uma maneira, inclusive, de driblar o uso de hormônios. Sim, aí no caso, assim, a gente sabe que frangos não recebem hormônios, mas, por outro lado, eles fazem o engorde com antibiótico, né? Então... Exatamente, isso aí está sendo considerado, tipo assim, doping comercial. Ai. Tu tá induzindo uma produção de hormônio aumentado no animal por um desequilíbrio da microbiota. Existe um trabalho bem interessante mostrando que crianças que têm um grande tratamento com antibióticos durante os primeiros anos, elas têm uma tendência à obesidade nos anos tardios. Mas no caso, assim, tu acaba tirando um pouco mais, matando aquelas bactérias do teu intestino, e aí é como se fosse uma competição, né? Quando tem menos bactérias, tu consegue absorver mais alimento. Isso aí. E acaba engordando. E tu desequilibra a questão de sinalização, que a gente vai ver mais para frente também. É uma coisa bem complexa, tá? Porque não é só a questão dos nutrientes que as bactérias consumiriam, não é só isso. É que tu acaba desequilibrando a população e favorecendo bactérias que induzem a preferência por alimentos mais calóricos. A gente tem algumas sutilezas de sinalização que acabam sendo despertadas ou estimuladas pelo uso de antibiótico. Que legal esse teu trabalho, hein? Bacana. Depois podia falar um pouco dele para nós. Gostei. Posso falar depois. Eu acho bem bacana. Bom, aqui é uma coisa que a gente vai começar a entrar no nosso tema. Então, assim, como é que a microbiota ela vai trabalhar dentro desse nosso cérebro? Como é que faz essa conexão, né? Então, aqui a gente tem uma figura bem simplificada, mas a gente vê aqui que a gente tem a nossa barreira intestinal, as nossas bactérias, produzindo substâncias, tanto ácidos graxos de cadeia curta, que são as meninas do momento, assim, são as moléculas que agora estão na moda, e neurotransmissores. Essas coisas todas passam através dessa barreira, porque existe uma modificação de permeabilidade, tanto da barreira do intestino como da barreira do cérebro. E existe uma rota, que antigamente se achava que era a única, mas que é o tal do nervo vago, que faz essa conexão, então muita coisa anda por dentro do nervo vago. E isso acaba chegando dentro do nosso intestino, do nosso cérebro. E essas coisas vão mudar a arquitetura do cérebro, vão mudar a maneira com que o cérebro acaba sendo trabalhado, né? E óbvio que isso vai para o bem ou para o mal, porque assim, qualquer droga que eu coloque na minha alimentação vai acabar modificando essa população, a minha nutrição faz isso, e o estresse emocional também faz, porque a gente libera alguns hormônios que vão lá mexer no sistema entérico. Então, é uma composição em duas mãos sempre. Isso tem um efeito direto sobre a maneira com que eu percebo o ambiente, que seja, então, que se caracteriza, né, ou se demonstra pela minha interação social, e a gente vai ver quadros aí de autismos, né, de demências, ou na minha capacidade de aprender e interagir com o ambiente. Então, assim, já foi visto, né, que crianças que têm boas culturas ou bons grupos de bacteroides e lactobacilos têm uma melhor pontuação em testes de aprendizado e memória. E que também, que essa composição, né, da microbiota, ela pode predizer a tua performance cognitiva a partir quando tu chega ali nos 2 anos. Então, isso é uma coisa muito interessante. Quanto mais saudável for a tua microbiota,
melhora a tua percepção do ambiente, melhora a tua resposta a esse ambiente. Então, aqui eu botei 2 papers que trabalham muito bem com isso e que trabalham isso e mostram que alguns ratos que têm que têm diferenças na sua composição de microbiota são ratos que têm, camundongos, no caso aqui, que tem um problema muito sério de interação social e de desenvolvimento. E aí, oi? Deixa eu te perguntar, e assim, se tem um parâmetro para microbiota saudável, assim, uma microbiota saudável, a gente sabe que tem mais isso, mais aquele outro, ou... Sim, a gente tem alguns parâmetros. Se eles se aplicam ao mundo inteiro, a gente não sabe. A gente sabe que, assim, que eles estão muito bem caracterizados para a Europa e Estados Unidos. E existe agora as pessoas estão tendendo a querer entender e fazer um microbioma geopolítico, né? Mas não existe, assim, uma coisa completamente caracterizada. Eu tenho até um dos meus slides mais para frente vai comentar um pouquinho isso, mas, assim, dentro do que a gente já tem. Não é uma coisa muito sofisticada, a gente vai ter ali num nível de ordem, né? Ordem, mas não baixa muito disso. Aqui a gente tem um trabalho que eu gosto muito, né? Eu acho fantástico, até porque eu adoro cachorros, né? Mas que mostra que crianças que têm um contato com pets, né? Essa foto aqui é fantástica. Elas acabam desenvolvendo um grupo muito importante. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui na tabela? Eu vou pegar aqui o meu lapisinho aqui. E esse grupo aqui, ó, Ruminococcus, esse grupo, ele está cada vez mais associado a uma qualidade comportamental. O que eu quero dizer aqui? Pessoas que têm isso aqui bem trabalhado, elas acabam tendo menos tendência a desenvolver depressão. Então, a perda desse grupo parece que está muito associada à depressão. E aqui tem um outro grupo também bastante interessante, que é o Psilospira, né? Que é um outro gênero. Aqui a gente tem... ele está bem associado a um desenvolvimento metabólico correto. Então, geralmente, quem tem esses 2 grupos de uma maneira com uma colonização adequada na sua microbiota, e geralmente a maneira de consegui-los é através de animais, olha que coisa interessante, essas crianças geralmente têm uma tendência menor a doenças alérgicas e elas têm uma tendência maior a ter uma qualidade mental de vida, né, mais adequada e também um metabolismo mais adequado. Tanto que, hoje em dia, um dos tratamentos que se propõe para crianças que têm asma severa é cachorro. Né? Os alergistas já dizem, quando a asma está saindo de controle, dá um cachorro para a criança. E aí se controla através disso. E a criança deve adorar, né? Mas é óbvio. Vai ser muito mais feliz. Bom, aqui respondendo a tua pergunta, existe uma geolocalização que eles tentam fazer, mostrando que alguns grupos são predominantes em alguns lugares. Mas, assim, é bem complicado isso, né? A gente tem, assim, alguma coisa que tem a ver com a América do Norte, alguma coisa que tem a ver com a África, alguma coisa que tem que ver com a Europa e Oceania. Porque vamos lembrar que boa parte da colonização da Oceania é de origem europeia. Então, por isso é que fica mais parecido. É interessante que a gente vai ver aqui que na África a gente tem uma variação bem grande de nutrientes e aparece uma variação bem grande também de micro-organismos. Isso aqui é uma coisa que está batido um martelo, é sempre isso, eu consigo dizer que é assim. As pessoas estão caminhando nesse caminho. A gente precisa ainda, ou a gente, eu não faço parte desses grupos, né, mas é necessário que existam coletas feitas em mais partes do mundo. Se vocês olharem bem, a América do Sul não tem nada, né? E a Ásia também fica ali meio estranho, mas também não se tem. Então, assim, esses grupos precisariam ser melhor explorados.
O que se sabe, né, é que eu acho muito interessante, que crianças africanas têm bactérias que são capazes de metabolizar alimentos mais fibrosos e vegetais. Mas porque a alimentação naquela parte da África Equatorial é feita por raízes e sementes que são muito ricas em fibras e pouco calóricas, mas que é o que eles têm para comer. Então, eles acabam fazendo esse tipo. Já crianças caracterizadas como países europeus bem típicos, né? Inglaterra, Paris, França, Itália, eles não têm, a microbiota deles não é tão boa para lidar com fibras, mas é boa para lidar com leites e derivados lácteos, que são mantidos na dieta por mais tempo. No entanto, existem algumas modificações na microbiota com o tempo. Esse trabalho, que eu acho muito interessante, ele estudou as alterações da microbiota na população de japoneses ao longo da entrada deles nos Estados Unidos, geração após geração. E o que foi visto é que havia uma perda de variabilidade na microbiota ao longo das gerações e conforme essa população ia entrando para dentro da América. E que isso aumentava a população de obesos nessa população. Então, eles perdiam variabilidade, eles tinham uma troca que não tinha muito a ver com a genética deles e o resultado era um aumento na incidência de obesidade, que a população do Japão, característica e típica, não tem. E isso se via numa troca em que eles originalmente tinham grandes quantidades de Prevotella, que são micro-organismos que degradam fibras muito bem, que a gente vai ver lá nos animais, lá nos africanos, né? Onde a gente tem, tanto nos animais africanos, como na população humana africana. A gente vê aqui porque eles têm um consumo de vegetais muito grande na população oriental. No caso, a população oriental mais estudada são japoneses. E a gente tem um aumento de bacterióides, que são micro-organismos que não são muito bons eles são indutores de obesidade quase sempre. Então, existem esses estudos que mostram essa mudança de geolocalização da microbiota em função da interação com o ambiente e das mudanças de hábito, né? Acho que isso aí meio que responde o que tu tinha me perguntado. E aí, assim, quais são os maiores grupos que a gente encontra na nossa... Oi? Professor? Sim. Me tira uma dúvida ainda quanto ao slide anterior. Eu não sei se eu estou falando besteira, porque eu estou pegando uma coisa de memória, mas se tem uma cultura na literatura de que a Ásia, especificamente o Japão, ele tem uma maior incidência de câncer gástrico do que o restante da população mundial, né? Tem. Eles relacionam isso, alguma coisa, com essa questão de... Não, eles não, nesse paper não, mas eu posso dizer que isso tem a ver com Prevotella. Existe uma correlação entre Prevotella e câncer gástrico, né? Mas, e tem uma outra coisa, vamos lembrar que na comida japonesa eles usam muito aquele umami, né, glutamato de sódio, e isso é um neuroestimulador muito potente. Então, você também tem um sistema gástrico bastante estimulado neuronalmente por esse tempero que eles gostam muito. Então, ali é uma junção um pouco disso. Mas, assim, eu não... Nesse artigo, ele não fala nada disso. Eu já vi associações de Prevotella com câncer gástrico. Ô, Zé, não pode ter... Eu lembro de já ter ouvido também que a população japonesa, tipo, come muita proteína, né? Tipo assim, é muito rica em proteína. Sim, peixe. Pode ter a ver com isso? Pode também, pode ter. Pode ter também. Mas aqui, eles têm assim, eles comem muita proteína, mas quase toda a proteína é de origem marinha, né? Sim. Mas geralmente eles acompanham com muita fibra, né? Então, sim,
É difícil da gente também querer excluir eu trouxe esse paper aqui só para mostrar para vocês que existem, mas a gente não tem como excluir outros fatores. Vamos lembrar que o meio de vida, os hábitos de vida no Japão, os hábitos de vida na América, a dieta mediterrânea, só a dieta não explica todas aquelas vantagens, mas o hábito de vida mediterrâneo, junto com a dieta mediterrânea, explica o benefício para as doenças cardíacas. Né? Então, eu acho que aqui tem um pouco de mistura entre os hábitos, a mudança de microbiota e o próprio ambiente que as pessoas estão vivendo. Sim. Eu acho que não é essa análise não pode ser tão simples. Né? Esse paper, eu acho que é dos primeiros papers que tentou estudar isso e caracterizar essa obesidade aumentada em gerações de japoneses ao longo da penetração deles no continente americano. Mas talvez a explicação não seja unicamente da microbiota. Eu estava pensando nisso também, até das outras coisas que tu estava falando, porque eu acho que a gente acaba criando relação causal, assim, né, entre Sim. essas coisas, tipo, é um estudo populacional que tem ali, faz estudo de microbiota, associa com coisas, mas muito difícil atribuir causa, né, até a questão do PET ali também, que tu comentou. É outro tipo de estudo, né, que a gente precisa e que eu acho que não tem tanto também, mostrando que, assim, isso aqui é a causa, né, esse gênero, essa bactéria, enfim. Que no caso dos PETs, isso já está bem demonstrado, porque aquele grupo não existe em crianças que não têm contato com animais. Ah, sim. Né? Ele só existe e ele está presente, aquilo ali é uma microbiota feita em associação, né? Quando tu encontra no PET e na criança. Sim, entendi. Aquele ali é mais fácil até, porque na verdade é uma coisa mais direta, né? Tu botou a criança junto com o animal, esse grupo aparece no intestino dele que não tinha antes. Sim. Mas aqui é uma coisa um pouco mais complicada. Bom, os grupos que a gente vai falar mais nessa disciplina vão ser os bacteroidetes, os firmicutes, os actinobactérias, as proteobactérias e as verrucomicrobia. É um nome bem chato. Aí, lógico que isso, assim, a gente vai acabar encontrando e tentando dar determinadas propriedades para esses 5 filos, né? Assim, dentro desses 5 filos, óbvio que eu vou ter muitas subdivisões, mas eles têm algumas características que são meio padrão, né? Por exemplo, os bacterióides, eles são os que estão mais associados a quebrar moléculas, né? Eles que estão mais associados à digestão, realmente. E eles são os que produzem grandes quantidades de biotina. E muitas vezes essa biotina, então, ela está associada a um monte de distúrbios, a falta dela, que é a vitamina B7. Então, a gente pode tentar fazer isso. Esses bacterióides são incrivelmente sensíveis à avidina, que é uma proteína da clara de ovo crua. Então, a avidina acaba levando à morte desses bacterióides e muitas vezes leva a uma falha no desenvolvimento. Agora, vejam quantas pessoas comem ovo cru numa tentativa de aumentar o seu aporte proteico e, no final, acabam tendo um problema por causa dessa coisa. Existe um monte de biotina em shampoos e cremes e não sei o quê, mas, obviamente, que isso aí não serve para nada para a gente absorver, né? Então, outro grupo bastante importante é o Prevotella. Eles são muito comuns em vegetarianos, eles estão responsáveis bastante com essa quebra de fibras, né? Eles são responsáveis pela grande produção de ácidos graxos de cadeia curta. Eles também nos ajudam a lidar bastante com os grupos tiólicos. Então, uma das características desse grupo trabalhando são gases, né? Uma coisa bem desagradável. E eles acabam sendo um dos nossos responsáveis pela síntese de tiamina e vitamina B1. Então, nós somos dependentes deles nessa síntese.
Então, assim, nosso cérebro precisa de tiamina, né? Porque ela faz parte da sinalização da construção da bainha de mielina. Então, muitas vezes, deficiências nesses grupos acabam levando a deficiências na bainha de mielina, deficiências na estrutura, né, dessa organização, e a gente acaba tendo alguns problemas de neurodegeneração associados a isso, de atrofia nervosa. Ruminococcus é um grupo bastante importante, ele não está presente em plantas e não ocorre em frutas e vegetais, ou seja, a gente não consegue ter esses grupos vindos de alimentos de origem vegetal, mas eles estão muito presentes, geralmente, em coisas de origem animal. E eles nos ajudam bastante em sintetizar e aproveitar a vitamina B12. E aí tem várias coisas que são importantes, né? Só para a gente entender um pouco, né? Isso eu só chamei a atenção ali dos principais grupos que eu queria, mas como é que isso funciona? Então, a gente tem lá a nossa microbiota, né? Essa microbiota, ela sinaliza as células interendócrinas, ela ajuda, ela produz peptídeos microbianos, ela produz lipopolissacarídeos e ela também produz neurotransmissores. Esses neurotransmissores acabam modulando o nosso eixo HPA, né, hipotálamo, pituitária, adrenal, e isso tem um comportamento direto no nosso comportamento. Quando eu tenho um excesso dos lipopolissacarídeos produzidos por essa microbiota, eu vou ter uma ativação exagerada do meu sistema imune, e isso também vai acabar comprometendo o meu sistema psicocomportamental. Isso vai me levar a comportamentos aberrantes. Então, das duas maneiras, um descontrole da microbiota vai acabar levando a isso. Já quando eu vou produzir neuropeptídeos ou vou ativar através da microbiota essas células enteroendócrinas que existem ali nas microvilosidades, isso vai acabar produzindo hormônios e isso vai modular o meu apetite. Do mesmo jeito que alguns desses peptídeos produzidos vão diretamente desregular as centrais de apetite no meu cérebro, e isso vai ter, então, uma mudança no meu padrão alimentar. Então, ou seja por uma regulação do metabolismo, ou seja por uma mudança comportamental, das duas maneiras a microbiota consegue modular o meu apetite. Então, assim, é muito estranho isso, porque durante muito tempo a gente acreditava que essa mudança era simplesmente por uma desregulação da sinalização neuroendócrina. No entanto, a gente sabe que hoje que muitas coisas podem ser moduladas pelo comportamento. Então, e que isso são mecanismos que sofreram uma pressão evolutiva muito grande e que acabaram determinando o que a gente come e o que a gente não come, e que isso às vezes dificulta ou até dá uma certa conduzida no processo de progressão de algumas doenças e algumas desordens sérias, porque eu, na verdade, modulo as minhas preferências alimentares. Então, aqui também a gente tem duas referências muito boas, são uma de 2014 e outra de 2017, que tratam exatamente desse tema. Aqui tem dois artigos que eu gosto muito e que eles trabalharam com uma coisa muito interessante, mostrando que até a preferência de acasalamento em drosófilas tem a ver com microbiotas. Ou seja, se eles alimentavam moscas com amido, eles pegavam as bactérias do amido e colocavam ou moscas que nunca tinham se alimentado de amido. E aí o que eles viam é que as moscas que se alimentavam de amido preferiam como companheiras de acasalamento aquelas moscas que tinham as bactérias que vinham de quem se alimentava de amido. E eles contrapunham isso com moscas que se alimentavam de melaço. Então, moscas que viviam no melaço só acasalavam com outras moscas que tinham bactéria de melaço no seu intestino.
Então, existia uma modulação de feromônios induzidas pelas bactérias no nosso trato digestório. Então, assim, existem dois grandes grupos moleculares nos animais. Também existem nas plantas, mas eu vou falar agora dos animais. Que são os feromônios e as assinaturas químicas. As assinaturas químicas, os feromônios atraem. E as assinaturas químicas, elas indicam para o parceiro como é que está o meu estado metabólico, como é que está o meu estado de saúde. E boa parte dessa sinalização é feita por bactérias. Então, assim, a minha atração por uma pessoa ou outra pode estar sendo modulada pelas bactérias que ela tem. Então, já se sabe, por exemplo, que na nossa espécie, os nossos feromônios, eles são produzidos pelas nossas glândulas sudoríparas, em parte, né? Mas eles são trabalhados por bactérias que a gente tem nas regiões, tanto axila, colo, como virilha. Então, é uma composição das duas coisas que geram as nossas capacidades atrativas. Eu tenho certeza que nenhum de vocês pensou que era atraído pelas bactérias do parceiro e não pelo parceiro em si. Mas, na verdade, é isso. Então, as bactérias determinam a nossa atração por determinadas pessoas. Então, vejam que loucura que chega essa questão da ideia de holoorganismo, né? Bom, e aí começam a surgir alguns trabalhos que começaram a mexer com esse transplante de microbiota que a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente. Então, eles pegaram 2 gêmeos, né? Um que era obeso e outro que tinha peso normal, transplantaram a microbiota para ratos que tinham sido tratados com antibióticos, então eles tinham a sua população de micro-organismos bastante diminuída, e deram a mesma dieta, uma dieta de baixa caloria e com alto teor de fibra. E, no entanto, aqueles que tinham microbiota de organismos obesos ficavam obesos, e aqueles que tinham microbiota de doadores magros ficavam magros. Então, parece que muito menos do que a quantidade calórica da nossa dieta, o que determina o nosso aproveitamento dessa dieta é a população de microbiota que eu tenho. Professor. Ai, pode falar, não tem problema. Vai lá, Vivi. Não, eu só queria comentar que não saiu um artigo, um caso, assim, que teve transplante de microbiota da filha para a mãe. A mãe era gordinha, né? E a filha era magra, e ela usou para tratar alguma doença intestinal, assim, não sei se era... Enfim. Geralmente se faz para doença de Crohn. De Crohn, mas aí ela se curou, mas ficou gorda. E assim, isso acontece, e eu vi isso num artigo, mas isso acontece, assim, tá acontecendo isso mesmo? Tá. Então, esse é um dos tratamentos que está se propondo agora para a obesidade mórbida. A PUC tem feito esses tratamentos. Só que o que acontece é que ele não é one way, entendeu? Porque existe durante o teu desenvolvimento uma modificação também da estrutura do teu intestino. E a população de microbiota, a população de micro-organismos que consegue viver naquele intestino é meio única. Então, para você garantir isso, você tem que fazer tratamentos recorrentes. Então, existe microbiota para perda de peso, sim, mas eles não são, não é único. Se eu não me engano, a frequência é anual. A minha pergunta seria mais ou menos essa, né? Porque a gente sabe que tem e que as pessoas fazem, principalmente para pessoas obesas, né? Tem vários estudos disso e que funciona, mas por quanto tempo, né? Porque a média que o pessoal da PUC... Tem o apêndice, por exemplo, que recoloniza, e o seco. Isso. Eu tenho falado com uma das pessoas que aplica essa metodologia na PUC, e ele me disse que, em geral, em torno de 1 ano, a pessoa começa a recuperar peso, e aí ela tem que fazer o tratamento de novo. Tá, e a minha outra pergunta era se, normalmente, nesses estudos, realmente é feito só
por exemplo, só o transplante de microbiota ou são modificados também os hábitos da pessoa? Só o transplante de microbiota já ajudaria bastante, mas se a pessoa modificar os hábitos, é mais interessante. Claro. Que muitas vezes você não consegue modificar os hábitos, né? Você consegue fazer uma mudança de microbiota, é mais fácil. Porque eu penso que a modificação dos hábitos também já seria um viés quando tu quer visualizar só o efeito do transplante, né? Mas assim, geralmente se pede que as pessoas façam alguma mudança de hábito até por outras razões, né? Mas só a mudança de microbiota já é o bastante. Só que, como eu falei, ela não é definitiva, né? Eu tenho que fazer outras coisas. Professor. Oi? Quanto à parte prática desses transplantes que são feitos ali na PUC, eu muito já vi da questão do transplante de fezes, mas ainda se utiliza essa metodologia que é um procedimento invasivo ou eles já estão, tipo, otimizando isso? Não, o procedimento é exatamente o mesmo, né? Até a gente vai falar um pouquinho deles mais no fim, né? Existem doadores que são catalogados pela saúde, são feitos estudos. Esses doadores, eles fornecem o material, esse material é encapsulado e colocado dentro do receptor. E ele pode seguir dois caminhos, né? O caminho ou oral ou anal. Mas é feito sempre como se estivesse fazendo ou uma endoscopia ou uma colonoscopia. Na verdade, você toma um choque de antibióticos e depois é feita a recolonização. Não é uma coisa pouco invasiva, é muito invasiva. Eu já ia perguntar, porque parece assim, não, é só tomar uma cápsula, é só fazer um transplante de microbiota e a pessoa emagrece. Aí já ia perguntar se não tem nenhuma indústria farmacêutica já pensando no lançar um medicamento assim para colocar no mercado, porque assim não ia mais sobrar Herbalife. Não. Assim, como é que eu vou te dizer? Deve ter, mas eu acho que tem dificuldades enormes, porque a gente não consegue caracterizar toda a microbiota. Então, assim, fazer a mistura correta para ter só só as colônias, é muito complicado. Porque a gente certamente não vai conseguir repetir a natureza, né? Vai esquecer alguma. E a proporção que a gente encontra, muitas vezes não é que a gente consegue botar numa cápsula, talvez não seja exatamente a proporção que deveria estar, né? Então, assim, estabelecer essas proporções deve ser uma coisa bastante complicada, né? Então, até agora, ninguém achou nada melhor do que o transplante de usar material natural. Né? Existe um monte de preconceito, as pessoas morrem de medo, a pessoa que está doando tem que ser muito bem analisada, né, para ver se ela não tem algum patógeno sério, né? Mas a gente os doadores passam por uma série de exames até que chegam alguns doadores, como é que se diz, reconhecidos, atestados, né? E assim, vamos ser sinceros, é um tratamento que a maior parte das pessoas que está fazendo não quer comentar muito. Sim. Né? É difícil entrevistar um paciente desses. Mas isso aí que está sendo feito na PUC não é assim caráter experimental, de estudo, não, nada. Já é tratamento. Já é tratamento. E é só para obesidade mórbida ou pode ser... Eu saiba, é só obesidade mórbida. Quando a pessoa não responde a nenhum outro tratamento. Bom. Né? Eles tentam antes várias coisas e aí, quando não dá de jeito nenhum, passam para esse tratamento. Porque lembra que existe um ponto muito complicado nesse tratamento, que é o choque de antibióticos que você tem que dar na pessoa. Isso tem algumas consequências, né? Então, assim, ninguém passa muito incólume por um choque de antibióticos. A gente usa antibióticos não absorvíveis. São aqueles antibióticos que vão agir no trato digestório, mas não serão absorvidos pela gente, em grande quantidade, né? Mas, mesmo assim, eles são bastante complicados.
Eu fiz um trabalho que ainda não está publicado, em que a gente tratou ratos com esses antibióticos não absorvíveis e mudou a eletrofisiologia do rato. O cérebro dele mudou o padrão de ondas. O sono deles era diferente, a maneira deles durante o dia era diferente, o padrão de ondas alfa, teta mudou completamente. Então, não é uma coisa incólume, assim. Eu não então, por isso é que não só se faz quando existe um estudo sobre o paciente, não é assim, tô afim, quero perder 10 quilos. Não. Isso aí tu vai para esteira, vai para academia, vai resolver de outra maneira. Assim, isso é realmente para pessoas que não conseguem seguir uma perda de peso consistente com o tempo. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta sobre esse tema? A gente vai voltar nele mais ali para frente, tá? Então, assim, essa questão de comunidades bacterianas que se estabelecem em nós, muitas vezes é uma questão de escolha, né? A gente pode ter um mundo de Listerine, ou a gente pode ter um mundo que onde as crianças estão mais ligadas às coisas naturais e vão se contaminar com todas essas coisas que eles têm. E assim, essa relação é muito interessante, a gente esquece um pouco dela, né? Então, assim, a gente tem uma quantidade enorme de neurônios, e só que cerca de 10% dos neurônios cerebrais enviam informação para o intestino. No entanto, 90% das células do intestino enviam informação para o cérebro. Se vocês pensarem, é muito mais coisa que vai para o cérebro do que sai do cérebro para o intestino. E tem um outro dado que eu acho, isso está super bem apresentado, quem gosta de infográficos, eu recomendo essa edição da Super Interessante, talvez seja um dos melhores desenhos que eu vi sobre essa questão, e foi onde a gente vê aí bem quando começou a popularizar essa ideia do segundo cérebro, né? Bem, um desenho que eu gosto muito. E da onde que vem essa conexão cérebro-intestino? Quem é que faz esse meio de campo? Quem faz esse meio de campo, na maior parte das vezes, é uma célula que tem a sua base lá no lúmen, né, do intestino, e ela tem uma parte terminal que conecta com neurônios sensoriais. Essa célula, ela é uma célula enteroendócrina, né? Ela recebe, ela tem sensores em toda a sua superfície, ela recebe neurotransmissores, principalmente neurotransmissores rápidos, mas ela também é sensível a neuropeptídeos lentos, né? E ela passa isso tudo para terminações nervosas. Ela fica nas nossas microvilosidades, né? Elas ficam lá bem distribuídas. Tem as células caliciformes, que são as células que fazem o muco, tem as células absortivas e tem essas células neuroendócrinas que ficam geralmente na base da microvilosidade. E junto com elas existe um grupo de células muito importantes, que são as células de Panet, que elas acabam agindo na regulação e na secreção de neurosubstâncias para o lúmen e receber esses neurotransmissores modificados. Essa célula neuroendócrina, então, ela é uma célula bastante interessante, é um tipo de célula extremamente especializada, que tem um complexo de Golgi gigantesco, né? E que tem um monte de grânulos secretórios, que são todos eles produzidos em resposta do que ela sente nessas vilosidades. Então, aqui tem dois artigos também mostrando, muito interessante, aqui essas células, olhem as ramificações desse negócio, né? E essas células também são chamadas de neurópodes, né? Muitas vezes. Então, elas têm lá, elas percebem o que tem no lúmen, elas acabam sinalizando para terminações aferentes do nervo vago. Isso acaba modulando os nódulos os gânglios da base e acaba, então, indo lá para dentro do nosso cérebro. Isso faz uma conexão via nervo vago de substâncias que são produzidas desde o nosso intestino, que são sinalizadas ou moduladas pelos componentes químicos que a microbiota coloca no lúmen e que vão acabar achando um caminho livre para dentro do meu cérebro pelo nervo vago.
Isso é bem, assim, isso foi um paper que meio que estourou, né, mostrando esse circuito, mostrando, e o que esse paper mostrava de bem interessante, ele mostrava, então, que esses circuitos, né, que existiam, todos eles conectando, que tudo que existia no nosso lúmen, ele acabava modulando células do sistema imune que produziam citocinas que iam ativar o eixo HPA, inclusive na produção de cortisol, mas que muitas vezes esses neurópodes, eles iriam mandar substâncias e receber substâncias pelo nervo vago e pela coluna espinhal, e aqui entrou mais um componente que ninguém lembrava que podia acontecer, mas existem terminações nervosas que vêm lá da nossa coluna, né, dos nervos que passam dentro da coluna e se inserem dentro do nosso intestino. Fora isso, todo o metabolismo de triptofano que acontece por algumas bactérias, principalmente aquelas ruminococos que a gente falou antes, que estão aqui dentro do nosso intestino, que vão gerar serotonina, dopamina, epinefrina, GABA, ou seja, neurotransmissores, que são jogados, então, na corrente sanguínea, e mais os ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, todo esse sopão acaba batendo no meu cérebro. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu só me dei conta quando eu comecei a estudar esses papers, foi que 95% da serotonina e 50% da dopamina do cérebro são produzidos no intestino. Agora, vocês imaginem o que a gente fala de serotonina, dopamina, todas essas coisas, sempre a gente pensa nelas dentro do intestino, parece que tudo é formado no cérebro, mas não, elas vêm na sua grande maioria do intestino para o cérebro. Então, daí o cara botar essa coisinha aqui, que a microbiota, através do metabolismo do triptofano, ela regula o nosso sistema imune e regula o nosso sistema, também o nosso sistema nervoso. E aí tem um paper que eu botei para vocês lá no paper da disciplina, que a gente não precisaria nem estar dando essa disciplina, era só mandar esse paper para vocês que estava tudo aí. O resto, tudo que eu quisesse falar era bobagem. Essa figura, então, ela vale por uma vida. A gente podia ficar aqui as semanas falando. Ela coloca tudo numa figura só, né? A pessoa que escreveu esse paper, inclusive, ela será uma das palestrantes no nosso congresso de microbiota. E é o que me deixa muito feliz, porque eu acho essa figura a melhor figura do mundo. Então, ela mostra aqui numa figura só toda uma teoria que surgiu nos últimos anos, que é cérebro gotejante, intestino gotejante, ou intestino gotejante, cérebro gotejante, que mostra que a mudança na permeabilidade do intestino goteja para dentro do meu corpo uma série de sinais, e esses sinais gotejam para dentro do cérebro através da mudança da barreira hematoencefálica, e com isso, então, eu posso ter tanto uma neuroproteção como uma neuroinflamação. O que faz ir para um lado ou para o outro? O que eu como e as bactérias que eu tenho. Então, se eu como tudo que está no lado de cá, né, tudo que está no lado bom, que é carne, gordura, açúcar, aditivos e antibióticos, eu vou causar um estrago na minha microbiota, diminuir a espessura do muco até ele quase desaparecer, e com isso, então, vão passar para dentro da minha corrente sanguínea uma série de neuropeptídeos e neurohormônios que vão ativar todo esse meu eixo aqui, uma série de fatores como LPS e amônia, né, lipopolissacarídeo, que vão modular os meus macrófagos, ativando, produzindo interleucina beta, IL-17, interferon gama, ativando o TH17, modificando as características das minhas células plasmáticas, aumentando um monte a quantidade de IgE e levando a uma explosão dentro do sistema nervoso, ativando microglia, que vai atacar astrócitos, que vão atacar neurônios, e com isso, então, eu tenho uma neuroinflamação, uma neurodegeneração. No entanto, isso também, alguns desses neurotransmissores vão entrar por dentro do sistema, né, do meu sistema simpático, e vão, né, me causar uma característica estressante. Mas, se eu modular minha alimentação com aquelas coisas todas santinhas, né, grãos, vagens,
comidas fermentadas, prebióticos, probióticos, eu vou ter uma boa estrutura de barreira, eu vou ter uma microbiota super pacífica, isso vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, que vão modular as minhas células T, no sentido de produzir TGF-beta, interleucina 10, Treg, e ativar de maneira adequada as IgAs. Com isso, então, eu tenho uma modulação correta da minha barreira, deixando passar ácidos graxos de cadeia curta, que vão levar a uma estabilidade da microglia, uma produção aumentada de BDNF e astrócitos e neurônios extremamente saudáveis. Então, essa figura, ela tem para a gente todos os fatores aqui que podem estar sendo modulados e que peso esses fatores têm e quais são os caminhos que isso acontece. E é óbvio que, dependendo da maneira com que eu modulo a minha microbiota, o meu eixo HPA muda, né? Então, aqui eu vou ter uma grande quantidade de cortisol e aqui não. E isso o cortisol leva a uma irritação e aí eu vou potencializando o efeito. Então, essa figura aqui é muito boa. Esse paper está para vocês como um paper extra. Quem quiser dar uma lida nele, eu recomendo, porque é um baita paper. Realmente, ele tem figuras maravilhosas e ele está ali nos papers sugeridos para vocês. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, assim, tu acha que a ingestão de probióticos e pré-bióticos por pessoas saudáveis, ela vai ser importante? Porque eu sempre achei assim, eu sempre ouvi que a gente pode ingerir probióticos no momento que tu tem, uma desbiose, tá? E dá mal, deu dor de barriga, aí tu pode tomar, mas é para tomar assim sempre? Hoje existe uma ideia de que sim, mas assim, não é que eu vá tomar como remédio, eu vou ter alimentos que tenham probióticos, né? Tipo assim, são isso que seriam, na verdade, verduras, vegetais e coisas cruas ou fermentadas, tipo molho de soja, iogurte, kombucha, aqueles kefir da vida, seria nesse sentido aqui, não pílulas, né? Seriam probióticos, mas no sentido probióticos alimentos enriquecidos em probióticos, e não cápsulas contendo probióticos. Entendi. Porque tem algumas, né, assim, Tem vários. Exato. Tá, então... Vários. Aqui, por exemplo, entra os Yakult da vida, né? Não é que eu queira fazer propaganda, mas é que é o mais antigo que sempre me lembra. Né? Mas existem outros, né? Os chambitos da vida, os chambinho, tudo entra nesse grupo de probióticos. Os kombucha, né? Que são aquele chá fermentado, aquele alimento que também hoje em dia é bastante difundido, que é o kefir, que é um preparado com um monte de fungos e não sei o que a pessoa faz em casa e mantém. Cogumelo. Em geral, inclusive, hoje em dia, que a Vivian perguntou, né, se é para tomar, existem muitas ginecologistas que hoje em dia indicam o consumo de alimentos probióticos, porque a mulher, principalmente, tem toda uma questão da microbiota, não só da pele ou intestinal, né, e hoje em dia se vê muito mais disso também, tipo, ginecologistas indicando o uso de alimentos probióticos e a diminuição de outros alimentos que vão desencadear o aumento de certas bactérias ruins, que seria, tipo, alimentos com muito açúcar ou gordura. Bom, é o que está aqui na lista, né? Infelizmente, tudo que é bom de comer está no lado errado, mas tá. Bom, existem vários trabalhos mostrando já aquilo que a gente estava falando, né? Que sim, a presença de microbiotas modifica o desenvolvimento do sistema nervoso e o comportamento. Então, e aí é muito interessante porque no século III a gente teve um cara chamado Hipócrates que diz que todas as doenças começam no intestino. E em 2014 saiu um paper que mostra exatamente a mesma coisa, ou seja, a gente tem um cara que 300 anos antes de Cristo deu as tintas
e a gente agora está redescobrindo tudo da mesma maneira, ou seja, que tudo que a gente, todas essas doenças que são os chamados as desgraças da vida moderna, hipertensão, asma, arritmia, doenças artrite reumatoide, síndrome metabólica, inflamação sistêmica, diabetes, obesidade, doença de Crohn, doença celíaca, diarreia, a câncer coloretal, tudo isso pode ser tratado e pode estar associado à microbiota. Isso aqui é um review muito grande, né? É um paper de perspectivas, e olha só que engraçado, tem um cara lá no século 3 a.C. que falava isso, e a gente em 2014 está apresentando isso num paper de perspectivas para medicina terapêutica. Isso tudo criou, ou está embasado numa teoria chamada teoria sanitária, que mostra que existe uma correlação inversa entre doenças ditas, as doenças infecciosas, no caso aqui cachumba, hepatite, e as doenças ditas imunes. Então, com a tentativa de viver num mundo mais limpo, a gente foi abaixando e melhorando os níveis de saúde pública e tudo mais, e baixando a presença dessas doenças todas que vêm de uma certa maneira do contato com o mundo, do contato com coisas, e a consequência disso é que a gente não consegue amadurecer mais o nosso sistema imune. Lembrem daquela relação sistema imune, micro-organismos, e isso tem descambado no aumento das doenças autoimunes. Então aqui tem um paper também muito bom de revisão que faz essa correlação. E aí eles mostram que crianças que vivem no meio rural têm uma menor relação com doenças autoimunes de que crianças que moram em ambiente mais estéril, como o ambiente de cidade. Isso tem um reflexo muito grande no que hoje em dia se fala, é que existe uma modificação. Então, com o passar do ano, esse paper de 90 até 2016, o número de dias não aproveitados na vida das pessoas em função de doenças neurológicas ou de distúrbios mentais, ele vem aumentando. E vem aumentando exatamente com a diminuição das doenças infecciosas. Então, existe uma correlação entre os distúrbios de comportamento e os distúrbios neurológicos e essa teoria da saúde pública. Isso tem alguns papers que são marcos disso, né? Então, esse aqui é um dos papers que é um marco, inclusive, ele é um dos papers que eu botei vocês para apresentarem, porque ele é muito importante nessa área. Ele mostra aqui rapidamente, que filhos de mães que têm dieta normal durante a gestação têm um comportamento social muito bom, eles têm uma microbiota normal, eles se comportam bem, a produção deles de ocitocina, que é o hormônio relacionado a comportamento, afetividade, é normal, e eles têm uma neurofisiologia do VTA, uma região do nosso cérebro, bem normal. No entanto, mães alimentadas com dieta hipercalórica, né, rica em gordura, durante a gestação, os filhotes apresentam uma disbiose, ou seja, uma alteração da microbiota, e eles não têm comportamento social. Eles acabam tendo uma baixa na ocitocina e uma falha na sinalização vista pela eletrofisiologia. No entanto, quando eu pego esses ratos que vieram de mães hipercalóricas e colonizo eles com um lactobacillus que é chamado o Reuteri, né? E eles acabam tendo uma melhora na sua microbiota, acabam recuperando, em parte, o comportamento social, a produção de ocitocina e restauram a eletrofisiologia. Esse trabalho serviu de base para que a Nestlé criasse um leite para crianças que é enriquecido em Reuteri e que se propõe seja um tratamento para autismo, né? Só para a gente ter uma ideia em que nível que essas coisas já estão indo, né? Bom, existe um monte de trabalhos que hoje falam sobre o uso de probióticos e recuperação de comportamento. Então, aqui eu tenho um paper que mostra que, feito em 40 pacientes com transtorno depressivo, suplementados com probiótico, que eles melhoraram
consideravelmente em relação aos que receberam placebo, e um outro paper que mostra que pessoas que têm essa doença do cólon irritado, né, do intestino irritado, elas têm uma tendência à depressão, e que, no entanto, quando eu trato esses indivíduos com probióticos, eles reduzem a ansiedade em comparação com os que receberam placebo. Então, de uma certa maneira, esses dois papers são de 2016, eles são dois grandes marcos nessa ideia de microbiota e comportamento sendo modulados. Tem um paper que eu gosto muito, mostrando que pessoas que tiram o apêndice têm uma modificação na incidência de doenças de Parkinson, né? E isso se deve porque existe uma produção de alfa-sinucleína, né, e sinaptofisina exatamente na região do apêndice, e essa alfa-sinucleína que é produzida na região do apêndice, ela é transportada depois para o intestino, para o cérebro. Então, eles já viram que sim, existe uma diferença na microbiota de pacientes que têm Parkinson, e provavelmente são já microbiotas que produzem uma grande quantidade de alfa-sinucleína, além das que seriam normal, e que essa alfa-sinucleína ela é muito presente em pessoas que têm problemas. Aí aqui é um trabalho também que mostrou que essa alfa-sinucleína vai para o cérebro através do nervo vago. Então, os caras administraram lisados de doença, de portadores de doença de Parkinson no intestino, e junto com fibrilas também de alfa-sinucleína, e viram que ao longo do tempo elas são transportadas pelo nervo vago e acabam parando dentro do tronco cerebral. E que eles fizeram a mesma coisa com a albumina, e a albumina não é transportada. Então, existe uma certa seletividade no transporte. Então, isso é uma coisa bem interessante. Também não é qualquer coisa que está produzida no intestino que sobe pelo nervo vago, mas algumas coisas sobem, e no caso, a gente acabou de ver que a alfa-sinucleína sobe, e isso é um sério problema. Essa pesquisadora, Elizabeth Svensson, ela fez um trabalho com indivíduos que tiveram vagotomia. Muitas vezes o nervo vago é cortado por algumas necessidades dos pacientes. Ou eles têm o intestino muito ativado, ou eles têm sudorese demais. Então, existem vários cortes do nervo vago. E ela viu que pacientes que tinham, né, a vagotomia feita, que seria aqui, eles tinham uma menor incidência, cumulativa de Parkinson, né, do risco de Parkinson. E que isso só acontecia em pacientes que tinham tido a vagotomia que eles chamam truncular, que é aquela vagotomia que acontece na base mesmo do vago, e não as vagotomias que acontecem seletivas, que acontecem em ramos específicos, que eu tinha que realmente bloquear a passagem pelo nervo vago. Isso diminuía o risco de Parkinson, mostrando que sim, o nervo vago é uma via de transporte de substâncias do intestino até o meu sistema nervoso, que é uma coisa que há anos atrás isso seria impensável. Com isso, então, a gente monta um desenho muito interessante, mostrando que a microbiota, os probióticos da minha dieta, acabam modulando a minha microbiota. Isso ativa o meu sistema imune, isso ativa o meu sistema neuroentérico, isso acaba de caminhos diferentes, e até mesmo usando o eixo HPA, chegando e sinalizando no meu sistema nervoso central. E isso pode acabar gerando uma neuropatia, mas também pode acabar gerando uma coisa normal. Que existem estruturas físicas além da parte solúvel, ou seja, que é uma coisa que a gente não pensava, tanto nos nervos da coluna como no nervo vago, como transportadores de substâncias. A gente sempre pensou neles como transportando informação, mas não como transportando substâncias do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino. Bom, aí então
como é que a gente coloniza a nossa microbiota? Oi? Eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que é uma dúvida de base. A via HPA é pelo nervo nervo vago ou não? Não, não. A via HPA é por neurotransmissores. Ah, tá. Tá bom. Obrigado. E aí então assim, existem, né, para nossa alegria, existem algumas coisas que acabam melhorando, então existem correlações entre o vinho tinto, diminuindo os níveis de lipopolissacarídeos, o que diminuiria a inflamação sistêmica, então que seria super bom. Então tem aí umas coisas. Aqui tem propagandas que já estão sendo feitas com isso, eu acho essa propaganda aqui o máximo. Vocês estão conseguindo ouvir o som? Sim, dá para ver. Sim. Isso é uma propaganda já brincando com a questão de pré-bióticos e probióticos, né? Então, quem tem dúvida do que é um, o que é outro, então, geralmente, pré-bióticos são substâncias que estimulam seletivamente o crescimento desses micro-organismos. Probióticos são produtos que contêm os micro-organismos. E os simbióticos, que é um termo novo, é uma combinação entre probióticos e pré-bióticos. Se vocês forem numa farmácia, vocês encontram tudo isso aí, né? Só que geralmente é uma combinação meio pobre, tá? Não pensem que isso é rico. Geralmente, quando eles estão falando em probióticos, eles estão falando quase que exclusivamente de lactobacilos. Então, aí existe uma discussão sobre a dieta ocidental e a dieta oriental, o que seria bom, o que seria mal. Então, a gente tem aí que a dieta ocidental, que é a nossa dieta, ela tem uma diminuição de Firmicutes, um aumento de Bacteroidetes e Bifidobacterium, que isso acaba, de uma certa maneira, desculpe, aqui a dieta que seria a não ocidental, né? E acaba levando um aumento de ácidos graxos de cadeia curta, e isso diminui os danos no sistema nervoso. Já a nossa dieta, que é a dieta ocidental, que é baseada em comida pronta, né? Tá aqui hambúrguer, batata frita, e dieta tipo de cafeteria, McDonald's, essas coisas. Aqui é uma dieta feita com alimentos que a gente faria em casa, né? São os pouco processados. Ela tem um efeito exatamente contrário. Ela diminui todas essas populações que seriam benéficas e aumenta Firmicutes. Com isso, há uma modificação da microbiota. Ela diminui os ácidos graxos de cadeia curta. E isso aumenta a ansiedade e aumenta a neurodegeneração. Então, existem vários trabalhos falando sobre essas vias de conexão entre dieta, microbiota e a modulação do cérebro, e inclusive que isso modularia a busca de porções. Eu começo a querer cada vez mais, porque eu vou levar, esse desequilíbrio vai fazendo com que essas bactérias sinalizem cada vez mais isso. Então, existe um desequilíbrio neuropsiquiátrico que acaba se somando a esse processo como um todo e dando essa alteração. Como é que as pessoas estão tratando isso? A gente falou um pouco sobre com esse transplante fecal, né? Se a gente olhar aqui um gráfico simples de microbiota, diversidade, a gente vai ver que pessoas que têm um porte mais slim, elas têm uma maior riqueza de micro-organismos do que pessoas mais obesas. Então, isso é feito um preparo dessas fezes, uma filtragem para tirar os debris, e fica praticamente só com as colônias de bactéria. E isso é feito, né, a um enriquecimento desse material, se tira todo o resto, e isso é usado, então, para fazer esse transplante, e ele é feito tanto por endoscopia como por colonoscopia,
e é feita, então, essa colocação dentro do intestino das pessoas. Não existem ainda cápsulas, né, disso, mas é o que a mídia geralmente entende como se fosse usar fezes em estado bruto, não é isso que se faz. A gente faz uma lavagem e fica praticamente com a massa de micro-organismos, mas não com os debris, né? Mas tem que ser feito bastante bem. E aqui é só para vocês entenderem, assim, pensar, tá, mas da onde que esse cara caiu nesses trabalhos? Da onde que vem a minha história com isso, né? Eu, há muito tempo, lá por 2014, eu trabalhava com distúrbio, eu trabalhei com sepse durante muito tempo, foi um dos carros-chefes do meu laboratório, e eu trabalhava com a inflamação neuronal induzida por sepse, e a gente viu, então, que quando eu tratava os animais quando a gente induzia o modelo de sepse, havia uma perda cognitiva nos animais, e que isso a gente acabou associando com uma com uma inflamação que existia no sistema nervoso. Então, a gente mostrou que com a sepse havia um aumento de sensores de sistema nervoso, que foi quando a gente começou a trabalhar com receptores de proteína, de fatores avançados de glicação, mostrando então que a gente tinha, né, tanto em regiões diferentes do encéfalo e do hipocampo, essa modificação. Aí nós começamos a trabalhar com isso e a gente viu que havia um aumento de proteína amiloide quando eu fazia CLP, a indução da sepse. Mas quando eu tratava com inibidores de metaloproteinase, isso baixava, então isso tinha a ver com a permeabilidade de membrana, então era alguma coisa que estava vindo do cérebro e modulando a questão estava vindo do intestino e modulando o cérebro, que eu também conseguia reverter isso com antioxidantes que modulavam as metaloproteinases. Aí, então, a gente decidiu ver a questão de comportamento e viu que quando trabalhava com metaloproteinases, a gente inibindo as metaloproteinases, eu inibia ou eu revertia a demência causada pela sepse. Então, isso começou a criar ali no meu grupo a ideia de que havia alguma coisa no interior do intestino causada pela inflamação que podia estar modulando o comportamento. E aí a gente começou a trabalhar com isso anos depois, quando a gente conseguiu fazer as ideias de como fazer a questão de microbiota. A gente começou a trabalhar com produtos naturais, criou uma dieta, investigou, trabalhou com comportamento, obesidade, né? Recentemente a gente teve um paper também que trabalhou com essa ideia e que viu que era possível modular a microbiota através de guaraná, e com isso então a gente criou uma metodologia de estudar a microbiota, produzindo um painel que representava a população de microbiota. Isso aí a gente foi convidado para apresentar num congresso internacional de reprogramação metabólica e microbiota. Então, essa tem sido a minha trajetória nisso. A gente agora está aplicando esses conceitos em trabalhos de depressão que estão em andamento. Então, a gente está induzindo depressão, está vendo que surgem animais diferentes, e esses animais têm entre os animais que a gente induz depressão, tem um grupo que não fica deprimido. Ele sofre a indução, mas ele não se deprime. A gente chama ele de resiliente, e a gente agora vai começar a gente viu que esses animais têm danos ao DNA diferente. Os resilientes são resistentes ao dano, iguais aos controles, e os depressivos são sensíveis. A gente viu que isso tem uma modulação das estonas, e agora a gente vai começar a trabalhar com a questão de microbiota nisso. E, para terminar fazendo uma propaganda, nosso grupo está, digamos assim, promovendo o primeiro congresso de microbiota e neurodesenvolvimento, que está trazendo um monte de pessoas de fora, super boas, junto com a Associação de Psiquiatras do Rio Grande do Sul, que acontece agora em dezembro, que eu acho que vai ser muito legal. Então, esse seria essa nossa introdução, né, para falar um pouquinho para vocês em que pé está essa coisa de microbiota,
e que pé está, e como que a gente começa a entender esse processo. E também aproveitei para falar um